Pois é, foi o primeiro post nas redes sociais de hoje do presidente da República, dizendo aí que a roda gigante da economia está girando e gerando empregos. O presidente comemorou aí que só no mês de setembro foram 247 mil novos postos de trabalho, mais de 3 milhões e meio desde janeiro de 2023, quando ele assumiu. E claro, né, Lula quer, de fato, com quem eu conversei, quer demonstrar essa imagem, dizendo que os índices econômicos do Brasil melhoraram, que o país vive um bom momento, mesmo quando ele é pressionado sobre o corte de gastos no governo. E é por isso que, inclusive, Amadeu, agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está com o ministro Alexandre Padilha na casa do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que estão negociando uma proposta de emenda à Constituição para fazer um corte de gastos. Pois é, toda vez que sai o número da economia, da inflação, do desemprego, do PIB, o número é positivo, mas vem ali no noticiário, no mercado, mas tem que cortar, mas corta. E aí o Lula, mas se está indo bem, por que eu tenho que fazer tantos cortes? É complicado, hein, professor Vila? E a situação do presidente em meio a essa pressão dos mercados para reduzir, às vezes, não são gastos, são investimentos do Estado brasileiro. É complicada a questão, Amadeu, que envolve... Eu li ontem um dos economistas que escreveram um longo estudo crítico em relação aos gastos públicos e à política do governo. Um deles, meu amigo me mandou aqui, eu estava lendo, e com cuidado. Eu até entendo a argumentação. Eles dizem que é uma espécie de bomba de efeito retardado. Se não cortar agora, o ano que vem, especialmente no segundo semestre, a coisa vai ficar feia. E aí eles fazem uma série histórica, pegando o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, esse dado que foi apresentado da queda do desemprego, veja que a referência é 2013, né? O melhor número, porque foi quando começou a desandar a maionese. 2014, o crescimento do PIB foi menos 0,2%, e 2015, 2016, foi o pior biênio da história econômica da República. Então, na análise deles, que está no documento que me mandaram, se não tiver um equilíbrio no corte desses gastos, o que vai acontecer é que daqui cerca de um ano, aproximadamente, a coisa desanda. E com isso, tem esse jogo especulativo do chamado mercado em relação à Bolsa, né, que está muito baixo, cerca de 130 pontos, estava aproximadamente, e em relação, foi até dar uma olhada agora aqui como é que está a cotação, 130 mil pontos. E com relação à moeda, o câmbio, né, uma desvalorização nas últimas semanas. Então, é uma situação complicada. Bem, nós perdemos o professor Vila, ele volta já. Agora, e para completar o raciocínio dele, agora, Ari, é uma história repetida também que, ao tempo em que Lula apresenta esses números robustos da economia, isso não altera em nada a aprovação do governo dele. Por quê? Será que na próxima pesquisa de aprovação do governo isso vai mudar? Não, eu acredito numa estabilidade. O que é bom para o presidente porque ele está no patamar satisfatório. Crescimento, não. Você me chamou muita atenção diversas vezes aqui no programa sobre essa questão do voto emocional, falando de urna, que eu chamo de razão emocional, porque os especialistas chamam assim. Chamava de polarização afetiva. Mas é a mesma coisa que você nomeia, polarização afetiva. E eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto com especialistas em mercado e comportamento da população brasileira. O que é que eles descobriram? Esses estudos mostram que, para além da polarização política, hoje as novas gerações, notadamente essas gerações Y e Z, eles não querem só ser CLT. Eles não querem só comprar carne, comprar iogurte, foi um avanço que o Lula prometeu e cumpriu lá no Lula 1 e no Lula 2. Isso já não basta para eles. Eles querem o quê?
a semana de 4 dias, não trabalhar de 8 da manhã às 18 horas. Eles não querem mais o SUS, eles querem um plano de saúde. Então, eles avançaram para o mínimo, que é ter dinheiro para comer, ter dinheiro para se locomover, agora eles querem mais. Então, essas novas demandas, o governo ainda não atendeu ou está tentando atender. Então, é normal que haja essa avaliação. Essa dificuldade. Além do torpedeamento diário dos extremistas com as pautas de costumes. Né? Eu vou para o professor Vila, que eu vou acrescentar mais um ponto, que eu quero ouvir o professor sobre isso. Francis Teixeira, e aí, diante do que o Ari acrescentou, o que o governo tem que fazer? Amadeu, é até complicado encontrar uma solução para comunicar melhor esses dados para a população. Eu vejo com um certo desalento que isso vai mudar, justamente porque é um fenômeno não só brasileiro, mas em âmbito global. A economia dos Estados Unidos, por exemplo, também vai muito bem. Mesmo assim, isso não reflete na aprovação da gestão Biden, e a candidata dele, a Kamala Harris, também enfrenta dificuldades. É o mesmo que acontece no Brasil, porque uma parcela da população, do eleitorado, não está preocupada com esses dados econômicos, com a melhoria na qualidade de vida, porque não quer admitir que está errada em relação a um governo. É o que acontece com o Lula. Quem votou em Jair Bolsonaro tem dificuldade para admitir que a vida está melhor, porque acredita em tudo aquilo que o Bolsonaro e seus aliados replicam. Então, a melhoria na qualidade de vida acaba não impactando nessa percepção do governo. Tem dificuldade ou simplesmente não aceita? Não aceita. Tem aquela blindagem, Apoliana. A blindagem que é também alimentada por notícias falsas, pela propaganda contrária ao governo, que é feita pela turma do quanto pior, melhor. E também a turma que está interessada que Lula se dê mal diante da opinião pública, diante do seu eleitorado. Então, além da população, do parte do eleitorado, que já é contrária a Lula, ter essa posição muito firme de, independente da situação, não reconhecer os avanços e as melhorias, a gente tem uma campanha nas redes sociais com notícias falsas, com as chamadas fake news, que endossam essa situação. Deixa eu passar para o professor Vila, que vai complementar o raciocínio sobre essa história de, olha, quem conhece a economia acha que está bom, mas se não cortar pode retroceder. E acrescentar, professor, com a apuração da jornalista da Folha de São Paulo, Joyce... Mônica Bergamo, desculpe, eu estava confundindo com a Joyce Pascovitch. Mônica Bergamo, que é muito bem informada, e ela trouxe hoje que há no âmago ali do PT uma desconfiança de que o Lula, se não tiver bons índices, pode até nem disputar a reeleição. O senhor crê nisso, professor? Eu acredito no Papai Noel. Isso aí é uma bobagem pantagruélica, se o Rabelais tivesse vivo. Isso não existe. Isso é um negócio tão absurdo. Quando eu li de manhã, eu fiquei rindo. Então, minha mulher passou, eu falei, não, eu estou rindo da notícia, porque eu gosto muito do programa humorístico desde os anos 1960, quando eu era pequenininho. Acho que o meu sonho era ser humorista e não ser historiador. E é uma bobagem, porque vai por quem? Vai por quem? Não tem. É aquela história, não tem, só tem um. Se tivesse uma pluralidade, todo mundo querendo ser, eu quero ser, não tem ninguém. Então, eu acho isso uma enorme bobagem. A minha opinião, respeitando a todas elas, apesar da expressão bobagem, que eu sei que é forte. Segundo, a questão econômica é complicada. Nós não temos a mínima condição de diminuir a jornada de trabalho. Ao contrário, nós temos de mantê-la e melhorar a produtividade do trabalho. E aí entra na qualificação da força de trabalho, que é um nó górdio, né, que nós temos. Então, tem alguns desejos que são impossíveis de serem realizados. Vide o que está ocorrendo na Europa. Aquela diminuição da jornada de trabalho acabou. Eles estão voltando à jornada anterior. Veja o que acontece com a economia alemã. A Alemanha, a Volkswagen tinha 10 fábricas, fechou 3 agora. Tem 7 na Alemanha, né? Cortou os salários em 10% de todos os benefícios e congelou o salário por 2 anos. É uma situação complicada. E por quê? Tem uma coisa chamada China e outra coisa chamada Índia, que mudou a história do mundo, especialmente a primeira, do mundo recente. Então, em resumo, a situação econômica é complexa do mundo inteiro, e nós estamos indo relativamente bem.
Por fim, a questão de se comunicar mal, domínio de extremistas, depende. Vamos pegar 3 exemplos só rapidamente. México, isso não ocorre. A esquerda ganhou, só tem um turno na eleição, com 60% dos votos. E o México é o segundo país em população. Segundo, Frente Ampla no Uruguai, um país bem pequeno, população menor que a Zona Leste de São Paulo. A Frente Ampla ganhou esquerda, ganhou o primeiro turno e vai ganhar o segundo turno. E na Colômbia, num país tão conflagrado durante 5 décadas, a esquerda ganhou e tem um governo de esquerda. Então, a questão acho que nós temos que investigar mais para tentar descobrir por que essas coisas se preservam aqui. Aí temos de discutir questões políticas e ideológicas, passa por partido, sociedade civil e por aí vai. Eu não tenho uma resposta, gostaria até de ter. Olha, professor, eu, como sempre, né, assino embaixo do que o senhor traz aí, mas sobre o Lula, o que o senhor disse aí, nem na esquerda tem alguém para botar no lugar dele, e nem na direita.